Deixa eu explicar a vocês, adultos, um pouco do que a gente vai falar. Antes de explicar, quero receber com alegria todos que são visitantes. Sabemos que tem gente que não frequenta a nossa igreja, não é membro de nossa igreja, dá para perceber aqui de cima. É uma alegria ter vocês com a gente e pedimos a Deus que esse tempo seja abençoado. Já vou explicar que o que eu vou começar hoje não termina hoje, termina amanhã. A proposta da conferência é fazermos 2 dias sobre um mesmo assunto, para que a gente gaste tempo pensando sobre esse assunto, tá? Então nós vamos começar hoje, eu falo uma vez, pastor Jailson fala uma vez, amanhã a gente faz a mesma dosagem, pastor Jailson vai pregar no culto e eu vou terminar com uma aula em conjunto. Então a ideia é a gente pensar conjuntamente sobre educação de filhos no poder do evangelho, como é o tema, mas nós vamos fazer isso em partes, e nós dissemos em momentos, em dias anteriores, que o que nós íamos falar aqui não é só para quem tem filhos, não vale só para quem é pai, não vale só para quem tem essa experiência de cuidar de crianças, mas são princípios que valem para educar pessoas. O que eu vou falar aqui, na verdade, tem a ver com qualquer nível de treinamento de pessoas, tá? Mas eu vou focar em cuidado de crianças, jovens, adolescentes, né? Essa é a ideia primordial, mas os princípios em geral, eles são válidos para todos, tá? Então, a nossa primeira parte, eu vou explicar o que vai ser a primeira parte, essa primeira palestra, e depois como é que o pastor Jailson vai dar prosseguimento. O meu propósito aqui, nessa primeira parte, é explorar o nosso dilema, o desafio que é cuidar das nossas crianças, educar no contexto brasileiro, principalmente para quem parte de um pressuposto cristão, isto é, para quem acredita nas verdades bíblicas e sabe daquilo que a Bíblia tem ensinado sobre cuidado da próxima geração. Então eu quero primeiro falar do dilema de educar, das dificuldades, e depois de falar das dificuldades, eu quero falar de quais são as propostas que têm sido oferecidas para resolver esse problema, e depois de falar das propostas oferecidas, a gente vai olhar para um texto bíblico que, a meu ver, vai nos ensinar de maneira mais segura como é que nós buscamos solução, tá? Então, basicamente tem 3 partes. A primeira parte é quais os nossos dilemas, os problemas que a gente enfrenta, depois as soluções propostas, e por último, um texto sagrado que vai nos indicar um caminho melhor, um caminho de solução que seja dada pelo próprio Senhor, tá? Então são essas 3 partes da primeira palestra. Depois disso, aí é hora do pastor Jailson, então, construir alguma coisa em cima daquilo que eu só lancei o fundamento, tá? Vamos lá. Então eu quero começar com uma constatação. Eu vou ser bem explícito e depois eu vou tentar provar o meu ponto. A minha tese inicial é que, se a gente olhar para a realidade brasileira de forma geral, nós temos que concluir que nós somos mal educados. Nós somos mal educados. Quando você ouve mal educados, a primeira coisa que você pensa é o mal tracinho, hífen, educados, tipo fulano é mal educado, assim, um termo pejorativo. Eu não quero falar no sentido pejorativo, embora seja difícil distinguir os dois, mas eu quero falar de como a nossa educação não é boa. Existem aspectos deficitários na educação. Nós somos mal educados. E eu quero falar em 2 aspectos: moralmente e intelectualmente. Quero mostrar como o sistema educacional, e eu vou falar mais do que escola aqui, tá? Mas eu também vou envolver escola. Ele acaba proporcionando dificuldades morais e intelectuais, ok? Então eu quero tentar trazer isso à tona e provar essa tese inicial. Então vamos começar com a má educação moral, focando nas crianças e nos nossos jovens. A gente sabe, então eu vou começar com algumas coisas mais óbvias, depois eu entro nas menos óbvias. A gente sabe que os nossos filhos têm sido bombardeados com cosmovisões pagãs. Pela palavra cosmovisão eu estou me referindo às coisas, a visão de mundo que não combina com Deus.
né? Não combina, cosmovisões pagãs são as visões da realidade da vida que não combinam com a maneira como Deus retrata a vida. Todo mundo tem cosmovisão, todo mundo tem uma maneira de enxergar a realidade, mas nós temos muitas maneiras de enxergar a realidade que vão contra a palavra de Deus. E essas cosmovisões pagãs, elas não vêm em conta-gotas, elas normalmente vêm de balde. Né? Então vamos dar alguns exemplos de coisas que vocês estão cansados de ver, ouvir e experimentar. Como é frequente a promoção de uma sexualidade promíscua precoce. Né? Nossos meninos não estão demorando muito para aprenderem coisas sobre sexualidade. Inclusive, se você demorar muito, na hora que você chegar para falar desse assunto, ele já sabe. Porque isso aconteceu antes do que você esperava, antes do que você estava aguardando. Então essa ideia de promover a sensualidade, né, e de forma bem promíscua, tem sido muito comum. As músicas que as crianças ouvem e cantam, muitas vezes sem saber o que significa, não vai demorar muito até eles aprenderem o que significa. Eles podem ser pequenininhos e guardar as letras e cantar e nem saber o que isso significa, mas não demora muito para eles começarem a conectar os pontos e entenderem o sentido sensual. Tem sido muito forte, os cristãos evangélicos sabem disso, as agendas homossexuais em nossos dias, isto é, a promoção de que atração pela pessoa do mesmo sexo é uma coisa normal, oprimida por uma sociedade retrógrada e que construiu moralidade de uma maneira opressora. Então essa é a maneira de você transformar o que tem sentimentos homossexuais em vítima. Ele tem sido oprimido pela sociedade. E no Brasil isso funciona muito bem, porque nós somos treinados numa filosofia de mundo marxista. Você quer ver apelar para uma coisa que mexe com o brasileiro? É falar de grupos oprimidos. O brasileiro fala assim, puxa vida, é verdade. Olha como eles têm sido oprimidos. Então, como o Brasil é treinado a enxergar a sociedade brasileira dividida em opressores e oprimidos, se você constrói a ideia de que aqueles que têm afinidades por pessoas, têm atração por pessoas do mesmo sexo, são os oprimidos da história, pronto. Você acabou de virá-los, transformá-los em vítimas e, portanto, carentes de algum trabalho forte para redimi-los na sociedade, para de alguma maneira trazer a eles o seu espaço. Então não é à toa, e isso tem sido cada vez maior, mais alarmante, não é à toa que cresce o número de adolescentes lésbicas e gays. Não precisam chegar na fase adulta. Eles entendem isso como sendo natural, eles estão aprendendo isso. Eles não têm qualquer tipo de orientação contrária a isso nos seus lares, muito menos no contexto da sociedade, então cresce. Bem, como se não fosse só sensualidade, uma outra coisa que tem acontecido, parece menos mal, mas é perigoso, é o crescente isolamento dos pais. Os pais têm sentido mais e mais essa ideia de abismo de gerações. É curioso isso, porque antigamente, o seu pai e você estavam separados de geração, mesmo porque o seu pai dizia que você não falava coisa de adulto, não podia estar em roda de adulto, não podia entrar em conversa de adulto, não podia se meter em assunto de adulto. Então havia uma separação muito nítida, mas pais e filhos gastavam mais tempo juntos e de alguma maneira parecia haver mais influência sobre os filhos. Hoje em dia, como é que os pais são treinados? Você tem que ser amigo do seu filho. Então a ideia é de que agora existe mais proximidade. No entanto, cresce o senso de que os pais são uma influência cada vez menor sobre os filhos. Inclusive há muitos pais que ficam desesperados porque eles percebem que amigos têm mais influência. Eu tenho que constatar que algumas coisas acontecem que são indicativos disso. Por exemplo, a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela não tem como modelo a ideia de que uma criança gasta mais tempo com gente da idade dela do que com gente mais velha do que ela. Mas na realidade de uma criança no Brasil, o que acontece? Ele passa mais tempo com gente da idade dele do que ele passa com os mais velhos, que lhe orientam o bom caminho. Essa é a realidade da criança brasileira. Tá? Mas não é um retrato bíblico. Não é aquilo que a Bíblia coloca como sendo saudável. E a gente ainda tem um perigo, com o crescimento agora da escolaridade para ocupar 2 períodos, né? Agora a criança vai para a escola e fica manhã e tarde como sendo algo mandatório e algo obrigatório, então se torna ainda mais distante esse relacionamento de pais com filhos.
Inclusive, os pais não têm acreditado que eles podem exercer influência sobre os filhos. Embora, eu vou tentar mostrar que, biblicamente, pais são não só a primeira, mas a influência mais importante sobre os filhos. A gente desacreditou nisso. Por quê? Por causa do abismo de gerações. Então, cresce essa ideia de que filhos são doutrinados por outras pessoas. Pais só entram na jogada de vez em quando, né? Mas agora eu quero entrar em uma coisa que seja um pouco mais sutil, mas ainda assim dentro da má educação moral. Até livros didáticos e paradidáticos utilizados nas escolas minam os valores da tradição judaica cristã, né? Eu estava lendo um artigo escrito pelo presbítero Solano Portela. Os membros da nossa igreja o conhecem, ele já esteve na nossa igreja aqui, falando sobre esse assunto. Num dos artigos que ele escreve, ele dá exemplos que ele tirou de livros didáticos e paradidáticos sobre coisas que são ensinadas explicitamente. Eu quero dar alguns exemplos para você. Olha só. Livros explicitamente afirmam o agnosticismo, essa ideia de que existem religiões, várias religiões no mundo, mas os religiosos não sabem se Deus existe. Então, o agnosticismo é ensinado, né? Eles apreciam a pluralidade religiosa. Eles dizem assim: no fundo, todas as religiões ensinam a mesma coisa, então, tudo bem, seja tolerante para com as outras religiões. Eles promovem o ateísmo. Inclusive, num dos livros citado no artigo, o autor dizia assim: as religiões pregam amor, perdão, cuidado do próximo. Aí dizia assim: mas você não precisa ser religioso para fazer essas coisas. Em outras palavras, você pode ser moral sem Deus. Você pode ter conduta correta sem Deus. É verdade que você pode ser uma pessoa de conduta correta e não ser religioso, mas só que a sua conduta correta não tem fundamento. No entanto, isso é ensinado como sendo não só possível, mas como sendo apreciado, como sendo bom. Os livros ainda ensinam, por exemplo, a utilidade da mentira. Num dos livros de português, o autor falava assim como, às vezes é importante esconder a verdade para não magoar alguém. Então, uma pitada de mentirinha na sua conversa não faz mal, né? Isso livros usados pelas escolas em nosso Brasil. O caráter evolutivo da religião, descrevendo a religião dos judeus, diz assim: antes, os judeus, eles adoravam animais, peixe, água, sol, lua, estrela, mas depois passaram a adorar um Deus. De onde é que o cara tirou essa informação? Na Bíblia não está. Mas como a Bíblia não é vista como um livro digno de pesquisa, então eles tiram da premissa de que as religiões, elas passam por evolução. Essa é uma premissa, ela é muito crida por aí. E ela aparece em livros didáticos de crianças de ensino fundamental. De que a religiosidade judaica teria sido uma evolução. O monoteísmo judaico teria sido uma evolução de uma espécie de animismo no começo. Tá? Essa mentalidade de que o homem evolui na sua consciência religiosa é uma crença, não é algo provado cientificamente, né? Inclusive não diz respeito à história do povo judeu. E os livros ainda ensinam a legitimidade dos impulsos sexuais, independente do sexo. Inclusive eu estava pensando sobre como a ironia no ensino dessas coisas, né? Presta atenção. Você já deve ouvir algum tempo de que quando alguém, um sexólogo, quer falar da entrada na prática sexual de um adolescente, ele vai dizer assim: olha, você não pode impedir que um adolescente atenda aos seus impulsos sexuais. Isso está muito forte nele, está borbulhando, é natural. Negar isso seria negar o natural. Olha que interessante. Na hora que é para defender a prática sexual dos adolescentes, eles usam um argumento biológico, os hormônios. No entanto, na hora que é para defender a prática homossexual, eles negam o argumento biológico de que a sua genitália diz se você é homem ou mulher. Aí não vale mais. Vale na hora que é para defender a iniciação sexual do adolescente, mas não vale na... Você percebe a inconsistência? É para defender o que eu acho bom, não o que é correto, o que é coerente. Então isso aparece nas escolas constantemente. Além dos ensinos explícitos de imoralidade, ainda existe filosofias educacionais que às vezes são sutis, nem pais nem educadores percebem. Novamente, o presbítero Solano Portela tem sido um dos pioneiros em mostrar como a filosofia educacional que
prevalece entre as escolas de crianças, né? Escolas assim, fundamental, 1, 2, é o construtivismo, que advém principalmente do pensador francês Jean Piaget. E o construtivismo, embora tenha algumas virtudes, ele traz abertura para coisas muito perigosas, como o relativismo moral, essa ideia de que para você conhecer alguma coisa, você não conhece coisa objetivamente, você constrói sentido. Então você pega um pedacinho de barro e constrói alguma coisa, e você dá sentido àquele pedacinho de barro que você acabou de moldar. Aquilo não tem que ser algo objetivamente para os outros, para você. Se for para você for aquilo, vale. Por quê? Porque a epistemologia, quer dizer, o conhecer as coisas, é muito subjetivo. Ausência de direcionamento, o professor não é colocado como alguém que guia por causa da autonomia do aluno, e assim por diante. É só para mostrar que até nas coisas mais sutis existe uma promoção da imoralidade. Bem, se isso vale para mostrar essa questão de como somos mal educados de forma moral, eu quero ilustrar como é que nós somos mal educados de forma intelectual. Não é incomum, e você já deve ter ouvido bastante disso, de como nós achamos que o sistema educacional brasileiro parece falido. Inclusive, se você tem alguma idade, você vai dizer, porque na minha época, é um pouquinho saudosismo, é verdade, mas existe um elemento concreto em você dizer que escolas públicas 30 anos atrás, 40 anos atrás ou mais, elas tinham talvez uma estrutura um pouco melhor em alguns aspectos, e de que o ensino produzia possivelmente melhor desempenho. Existe uma sensação de que as coisas são assim, né? O Brasil houve um clamor por melhor educação há muito tempo. Desde criança eu ouço a ideia de que nós precisamos de melhor educação, melhor educação. Você deve ouvir isso há bastante tempo. Isso sempre aparece no Brasil, inclusive em campanhas políticas, né? Esse clamor evidencia então uma insatisfação com o nível educacional brasileiro. Ainda que às vezes os políticos usem números para dizer assim que hoje o Brasil tem uma porcentagem de pessoas analfabetas menor do que tinha no passado, e essa é uma maneira de dizer a educação melhorou, tá vendo? Na prática a gente sabe assim que parece que a molecada sai da escola sabendo menos do que sabia antes. De que eles entram no ensino superior não sabendo nem escrever um texto. De que eles entram na pós-graduação, eu sei disso, que eu convivo com isso, não sabendo sequer argumentar de forma lógica. Você fala, não é possível. Mas ele está no mestrado? No mestrado. Mas ele não sabe. Então, isso só mostra a nossa frustração com o sistema educacional, né? Em todos os níveis, tem sido superficial e deficitário. E aí você talvez diga assim, não, pastor, eu sei, mas tem uma escola que eu coloquei os meus meninos que é espetacular. Mas é espetacular. Ela, assim, a porcentagem de meninos que entram em escolas públicas, né, em faculdades públicas, é altíssima. Aí você assim fica super orgulhoso que o seu menino, sua menina está lá. Então eu digo o seguinte, ainda que uma escola como essa seja conhecida por ter um currículo conteudista, isto é, repleto de conteúdo, repleto de informação, para deixar o seu menino afiado intelectualmente, ainda assim, ele acaba promovendo adolescentes que são intelectualmente capazes, mas orientados ao sucesso profissional, antes do que ao serviço comunitário. Um moleque que sai de um ensino médio como esse, que é focado em entrar nas federais, o que ele pensa? No sucesso profissional dele. Ele está sendo treinado a isso. Tudo é para que ele finalmente consiga ficar entre os primeiros lugares da federal, na hora que ele prestar o vestibular, porque esse é o grande foco. Esse é o grande objetivo. É isso que vai deixar os pais com um sorriso de orelha a orelha no rosto. A ideia de que foram bem-sucedidos, antes do que meninos e meninas treinados para servirem o próximo. Olha, engraçado, né? As profissões a gente entende de forma geral que são uma forma da gente servir a comunidade, mas não, tem mais a ver com sucesso do que com serviço. Tem mais a ver com desempenho do que com altruísmo. Então, isso só mostra que nós estamos num período de caos educacional, tanto moral quanto intelectual. E aí, qual é o impacto disso para a igreja? E assim eu quero terminar essa primeira parte da palestra. Qual é o impacto disso da igreja? Muitos pais cristãos não sabem onde os seus filhos estão na caminhada espiritual,
por causa da influência de colegas, de mídia, de escola em geral, e às vezes as igrejas não fazendo bem o seu papel, e os pais também não fazendo bem o seu papel, eles não sabem onde é que os filhos estão na caminhada espiritual. Eles sabem que os filhos vão na igreja, isso dá para saber, porque entra no carro no domingo, vai até a igreja, sai do carro, entra na sala, ele sabe que vai à igreja, mas ele não sabe mensurar, medir quanto que o filho entende esse mundo à luz da palavra de Deus. Ele tem dificuldade, a maioria dos pais cristãos tem dificuldade. Se eu perguntasse a vocês, se eu perguntasse aos pais evangélicos do nosso Brasil, aqueles que ouvem os nossos vídeos, se ele sabe medir quanto que o filho tem compreendido a palavra, e como é que ele tem lido e interpretado as experiências nesse mundo à luz da palavra, a maioria vai dizer, eu não sei. Eu não sei, eu posso ter uma vaga impressão, mas de maneira concreta, eu não sei. Algumas coisas que a gente pode constatar que são tristes, e isso aí tem pesquisas que mostram que não são só hipóteses, são realmente números. Nossos meninos são muito mais informados sobre cultura pop, mas são analfabetos de Bíblia. Esse é um dos dados mais tristes que a gente tem constatado dos meninos e dos adolescentes em nossas igrejas. Eles sabem bastante de cultura pop. Eles vão te ensinar. Eles vão te ensinar gíria, vão te ensinar quem é o cantor fulano, quem é o youtuber ciclano. Eles vão te ensinar. Eles sabem, eles estão antenados. Mas dificilmente você vai ouvir deles uma história que eles têm aprendido das Escrituras. Eu não estou dizendo que ninguém sabe. Estou dizendo que a grande maioria não sabe. E não sabe praticamente nada. Praticamente nada. Se a gente fizesse as antigas gincanas bíblicas, seria uma lástima. Que os nossos meninos iam ter que usar lá o celular para procurar um monte de coisa, mas não saberem como começar. Porque a constatação geral é que nós temos crescido em informação, mas somos rasos de uma formação rica e abrangente. A gente sabe muita coisa, ou muita coisa de muita coisa, ou melhor, sabe pouca coisa de muita coisa, Sabe pouca coisa, tem informações sobre muitos assuntos. E infelizmente a Bíblia não é uma delas. Mas digamos se diga assim, pastor, graças a Deus na minha casa é melhor. Lá os meus meninos sabem de Bíblia. O que eu tenho constatado é que na melhor das hipóteses, quando eles sabem de Bíblia, eles são conhecedores de informações, mas não necessariamente têm uma cosmovisão bíblica. Isto é, eles sabem contar a história de Moisés para você. Eles sabem. Contar a história de Moisés, ele sabe. Ele sabe de contar a história de Noé, ele sabe contar a história de Abraão, ele sabe, ele conhece as histórias. Ele tem aprendido, ele vai na escola dominical. Mas não significa que ele sabe olhar para os desafios dele com os seus amigos, crendo nas verdades da palavra. Isso é uma coisa muito difícil. Difícil de encontrar em adultos, difícil de encontrar em crianças. E o terceiro dado que é triste, isso é verdadeiro de igrejas norte-americanas, e eu creio que não seja muito diferente das igrejas brasileiras, é que o número de jovens que crescem nas igrejas e que abandonam na sua juventude, a evasão é enorme. Enorme. Quer ver? Basta você lembrar, você que está na igreja há bastante tempo, basta você lembrar daqueles que você conheceu quando você era menino. Que já não estão mais. Você vai lembrar de vários, não é de 2 ou 3. Vários, porque a evasão é impressionante. Então não dá para a gente negar que nós somos muito mal educados. Entende? Nós somos muito mal educados. Isso tem impacto moral, tem impacto intelectual, e no final das contas a igreja está perdendo. Porque são raras as vezes em que os meninos são muito mais influenciados pelos padrões bíblicos do que pela palavra de Deus. Bem, diante dessa cena complicada, o que a gente faz? Quais são as propostas de soluções? Aí que eu quero entrar na segunda parte. Por quê? Porque o ser humano que quer ter um pouquinho de sentido na vida, ele não olha para isso tudo e fala, pá, agora não tem jeito, joga a toalha. Não,
Isso é desesperador. Então o que ele faz? Ele busca uma solução, uma proposta de redenção. Ele quer saber assim, como é que nós podemos mudar a situação? Então eu quero começar com a forma como eu e você ouvimos na sociedade. O que tem que ser feito? É muito frequente a gente ouvir tanto de candidatos políticos quanto de comentaristas na televisão, nas mídias em geral, a importância da educação para a formação da sociedade brasileira. Olha que interessante, embora a educação possa parecer falida, a solução não é descartar a educação, é reformular a educação. Por quê? Porque nunca se abandona a crença de que mais educação faz o nosso país melhor. Nunca se abandona essa crença. Essa é uma crença inviolável para quem está no mundo da educação. Quanto mais educação, melhor o nosso mundo. Inclusive, eu acho que a expectativa é por demais otimista, porque escola não é visto só como alguém que informa, mas é alguém mas é uma entidade que transforma. E eu acho que o otimismo exagerado é porque informar a escola consegue fazer. E ela deveria fazer. Que é colocar conteúdo dentro para a formação de pessoas. Mas ela não tem como transformar. Transformar é algo que transcende o que a gente faz. Mas a gente gosta de usar palavras que são mais fortes assim, para dizer que a escola pode transformar a nossa sociedade. Então é por isso que não poucas vezes você vai ouvir políticos usando a ideia de investimento na educação como sendo uma das suas grandes bandeiras. Se a gente investir mais na educação, tenho certeza que nós vamos ganhar votos. Por quê? Porque cresce de forma alastrada na nossa sociedade que mais escolas, um sistema reformulado, resolve os problemas do nosso país. Essa é uma proposta de redenção. E eu acho, como eu estou dizendo, que é uma proposta de redenção por demais otimista. E como a gente vai ver mais adiante, muito ruim, porque coloca sobre uma entidade a solução do país em questões morais, intelectuais, profissionais. Imagina, se a escola resolve tudo, então você considera tudo mais secundário e aposta todas as fichas na escola. É idólatra essa expectativa. É completamente idólatra. Ela coloca a escola numa posição que ela não tem condições de cumprir. Mas infelizmente, não só os educadores têm propagado isso, são os pregadores da pedagogia. Mas a gente como ouvinte crê. A gente crê no apelo. E a gente vai à frente. Não é? Aceita que mais educação vai transformar a nossa nação. Mas se você acha que isso é coisa só dos pagãos, assim, de gente que não tem Deus. Ah, pastor, graças a Deus eu vou na minha igreja pregam Bíblia, viu, pastor? Eu não sou assim, crédulo que nem essas pessoas, não. Eu não, graças a Deus. Então eu quero falar de como nós cristãos também somos pessoas que procuram redenção no lugar errado. Nós também acreditamos em outras propostas de redenção que não a proposta bíblica. Eu quero dar alguns exemplos. Cristãos também têm expectativas redentivas. Recentemente, tem crescido absurdamente o número de cristãos que acham que a solução para a formação intelectual e do caráter das crianças é homeschooling. Educação domiciliar, educação no lar. Não, o negócio é o seguinte, tira das escolas e resolve em casa, porque nós existem dados, tem uma família lá em Minas Gerais, você sabia que conseguiu tal coisa e o moleque entrou em tantas faculdades, aí você vai citar as histórias de sucesso. É muito comum a gente citar as histórias de sucesso para mostrar que alguma coisa funciona. O problema é que estatísticas dos Estados Unidos mostram que crianças que vêm de ensino domiciliar têm dificuldades semelhantes aos outros, às vezes até piores. De desempenho, inclusive. Por quê? Porque não funciona para todo mundo. Mas é uma proposta nova. E tudo que é novo, para quem está desesperado, tem ares de redenção. Então a gente fala assim, homeschooling. Ou se não, você fala, não, homeschooling não funciona lá em casa, que eu trabalho, meu esposo trabalha, não vai dar certo. Mas a escola que a gente colocou, ela segue o sistema de educação clássica. Trivium, quadrivium, você já ouviu?
Sabe por que você não viu? Porque você nunca teve lógica na sua escola. Você nunca teve retórica. Os antigos tinham. Eles faziam gramática no começo, depois lógica para argumentação e depois retórica para apresentação das ideias. Os antigos sabiam educar. E normalmente o retorno a coisas do passado como sendo a solução para o nosso presente é saudosismo. É a gente lembrar só os pontos positivos lá atrás. Tem virtudes nesse sistema de educação? Claro que tem. Claro que tem. Como existem virtudes no sistema de educação domiciliar. O problema é que o nosso coração coloca nessas propostas a salvação dos nossos problemas. As escolas no Brasil não prestam, por isso que a gente tem que fazer ensino domiciliar. Ou não vou colocar em qualquer escola, vou colocar naquela que tem esse método. E às vezes o nosso coração acaba depositando confiança indevida em coisas que têm suas virtudes, mas não são solução dos nossos problemas. Uma terceira que eu li recentemente chamou muito a minha atenção. Essa bateu forte. É de como nós cristãos também cremos salvadoramente no papel das igrejas, principalmente naquelas que têm departamentos para as nossas crianças ou para os nossos jovens. As igrejas que têm estrutura para criança, que é assim, fantástica, organizada, que tem estrutura para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, essa sim, essa finalmente vai fazer o que a gente espera, que dá uma educação cristã para esses meninos, não é? Recentemente eu estava lendo o livro do autor Voddie Baucham chamado Família Guiada pela Fé. E ele diz assim que a maioria dos cristãos não pensa biblicamente, e a resposta mais frequente é melhorar o departamento de crianças e o departamento de jovens. Como é que você resolve o problema? Você cria um departamento forte na igreja. Você chama um pastor de jovens, principalmente ou preferencialmente um líder carismático assim. Um moleque um pouquinho mais velho, mas que seja legal com a molecada, que conquiste a molecada. Esse normalmente é o líder de jovens, não é? E aí qual é a expectativa? Nós precisamos de melhores eventos evangelísticos e estruturas eclesiásticas para evitar a evasão de nossos filhos da igreja. Então o que seria não vamos pensar numa igreja que só promove entretenimento não. Vamos pensar numa igreja que tem realmente um bom trabalho com os jovens. Um bom trabalho com as nossas crianças, os nossos adolescentes. O que eles fazem? Vamos supor que eles tenham 3 propostas. Primeiro, eles querem evangelizar os nossos jovens. Em segundo lugar, eles querem treinar os nossos jovens. E por último, eles querem envolver os jovens no mundo com a identidade de Cristo. Evangelizar, treinar, envolver. Não é uma proposta ruim, é uma proposta bem legal. Não estou brincando, não estou sendo irônico, é uma bela proposta. Se a igreja que você procura é uma igreja com um ministério para jovens ou para crianças que pretende evangelizar, discipular e ensiná-los a se envolver no mundo, é muito bacana a proposta. Só tem um grave problema. Normalmente não inclui os pais. Fica a cargo do ministério fazer isso. Isto é, nós terceirizamos aquilo que é função nossa. Evangelizar, discipular e envolver os nossos filhos no mundo é função nossa, não do líder de jovens que tem 4 anos a mais do que os jovens que estão lá frequentando. Não é dele, ele não sabe nem trocar fralda. Ele está para casar ainda. Ou ele casou, mas não tem filho, ele não criou, ele não é barbado. Não, ele só é assim carismático. Ele toca muito bem o violão, inclusive. Mas nós colocamos para eles a responsabilidade de treinar os nossos meninos a ser discípulo de Jesus Cristo. Ele nem tempo de vida cristã tem. E eu não estou dizendo que esse líder de jovem não possa ser um moço crente, não é isso. É que, presta atenção, nós terceirizamos para eles ou por incompetência ou por indisposição. Em qualquer uma das 2 hipóteses é péssimo, porque a gente transferiu para outro que tem disposição, mas talvez não tenha competência. O que eu quero tentar mostrar com isso é que nós colocamos a nossa expectativa naquilo que esse ministério faz. E isso é redentor e isso é mal. Não são poucas as famílias no Brasil, famílias evangélicas, que quando elas mudam de igreja, a primeira coisa, o item número 1 na hora de escolher uma igreja é: tenho um ministério para os meus meninos. Só que nós não percebemos algumas das consequências que não são positivas dessa proposta. Não estou dizendo que esses ministérios não possam produzir bem
na vida dos nossos filhos, mas existem alguns efeitos colaterais que nem sempre têm sido percebido. E eu não estou falando só de ministério que tem entretenimento, pode ser ministério que estuda a Bíblia mesmo, gasta tempo com conteúdo, informação, tem palestras sobre drogas, sobre sexualidade, eles são antenados. Está pensando o quê? Não é só diversão, não. Mas mesmo que seja um ministério assim, aparentemente antenado, quais são alguns dos efeitos colaterais? Veja só, o problema é que a estrutura promove a nossa confiança no resultado desses ministérios. A gente julga se o ministério vai bem ou vai mal, se o sábado está assim, ó, na igreja. Ou se está... O ministério na igreja lá é forte, cara, muito forte. No sábado, ó, 120 jovens. Você fala, que bênção, aleluia. Mas se tem assim 12, 7, você fala, nossa. Porque aí o pastor está ganhando tempo integral, cuidar de 7 jovens no sábado, não dá certo, né? Fica complicado. Então a gente espera resultados, não tem jeito. A gente raciocina assim. Por mais que você diga, não, para mim a qualidade é mais importante que a quantidade. No final das contas você mede saúde, se você vê resultados, se a coisa é visível. A gente é assim. Nós acabamos então colocando nossa confiança nos resultados desses ministérios. Outra coisa, os jovens enxergam seus líderes como gurus espirituais. Aquele líder de jovem de 25 anos, que tem pouco mais idade do que o seu jovem, ele vai ser a pessoa com quem ele vai conversar na hora dos problemas, não vai procurar você. O guru espiritual dele é o jovem, entendeu? Quem é que intermedia a vida dele com Deus? O líder, não é você. Ele não vai te procurar, o teu filho não vai te procurar, porque ele está acostumado a ir procurar outra pessoa. Você percebe como a gente está invertendo as coisas? O que deveria ser mais natural nas famílias cristãs é eles procurarem em primeiro lugar a sua opinião, como pai, como mãe. Pode até, como segunda opinião, dizer assim, fulano, meus pais dizem isso, você acha que esse é o caminho mesmo? O que a palavra de Deus diz? Isso não seria errado, mas normalmente esses líderes de pouco mais idade do que os jovens que eles cuidam, as crianças, eles são os gurus espirituais, são os mediadores. Além disso, esse tipo de ministério normalmente promove o quê? Uma igreja estratificada, uma igreja que não faz coisas juntas, uma igreja que a gente não aprende a ser cristão lado a lado. Isso não é bom, porque a gente quer poder ter um pouquinho de tranquilidade para aprender, e aí não dá para ficar com a molecada do lado enchendo o sapiquá, né? Então a gente prefere que alguém cuide deles, porque pelo menos eles aprendem e a gente aprende, e aí junto a gente, né? Depois conversa em casa, conversa nada, porque em casa vai rolar outra conversa, nada a ver de igreja. Então a igreja fica estratificada, ela fica segmentada e não promove unidade, e o abismo de gerações continua. E no final das contas, dos resultados que você não sabe, mas as pesquisas indicam, é que a maioria dos líderes de jovens fica espiritualmente exausto e frustrado, porque a tarefa dele é hercúlea, é praticamente impossível de ser cumprida. Se você que é pai e mãe não consegue fazer com seus meninos, ele não vai dar conta de treinar 70, 80 jovens no caminho do Senhor. É uma tarefa inglória, frustrante, decepcionante. Mas a gente coloca o coração nessas coisas. No fundo, a gente acha que esse ministério vai fazer a diferença. O que eu quero chamar a sua atenção nessa segunda parte, e eu vou encerrá-la para ir para a terceira e última, é o seguinte: nós somos gente que reconhece que esse mundo é quebrado e a gente vive procurando redenção para os nossos problemas. A gente vive procurando redenção. Quando você tem um problema em casa com seus filhos, você chega para alguém que tem filho e você pergunta, o que vocês fizeram? Você quer uma redenção, você quer solução. Eu não estou dizendo que a pergunta sempre é pagã, mas frequentemente a gente crê de coração, às vezes de forma exagerada. A pessoa fala, não, sabe o que funcionou para mim? Biscoito de polvilho. Resolveu. Aí você fala, nossa, biscoito de polvilho, olha que simples. Aí você vai lá e compra 10 sacos de biscoito de polvilho, porque você quer resolver o seu problema. A gente é assim. A gente é assim quando a gente está doente e o médico fala, ó, a solução é essa. A gente acredita. Nós vivemos procurando por redenção dos nossos males. Porque o nosso mundo é quebrado e no mundo educacional não é diferente. Na família, na escola, na igreja, a gente tem problemas. O que a gente quer? Que alguém nos dê uma solução. A maioria das vezes a gente é crédulo. A gente é crédulo. Se alguém fala, esse aqui é o caminho, ó, você vai. Porque a gente é sedento por uma solução. Então,
Eu quero, em último lugar, dizer o seguinte: a Escritura tem orientações para isso, mas não é o caminho rápido. Não é um caminho rápido, é um caminho lento, de treinamento gradativo. Mas, eu vou colocar só o primeiro bloquinho, depois o pastor Jailson vai fazer o resto. Eu quero começar com o primeiro bloquinho de que um caminho melhor, e essa é a minha terceira e última parte, começa entendendo qual é o papel da igreja nessa história toda. E o papel da igreja não é ocupar a função que é dos pais. O papel da escola bíblica dominical não é ensinar a história bíblica que você não ensina em casa. Não é o papel dela. O papel do pastor não é ensinar a Bíblia porque você não ensina a Bíblia para os seus filhos. Tá? Não é ensinar caráter porque você não ensina para eles. Não é. A igreja é a comunidade educadora que auxilia os pais a cumprirem a função deles. E olha como é que eu estou colocando. A igreja é a comunidade educadora, tá? Que auxilia os pais a cumprirem a função deles. Por comunidade educadora, o que eu quero mostrar é o seguinte: a Escritura, muito antes de estudos pedagógicos recentes, tem ensinado para a gente que uma das melhores maneiras de aprender é em comunidade. Se você é uma pessoa que está habituado, se você é um autodidata, ou se você conhece um autodidata, você sabe como é que ele funciona. Ele quer isolamento. Se ele puder, ele não assiste aula nenhuma. Ele fica em casa com os livros, ele aprende sozinho. E ele é melhor do que se ouvisse a aula do professor. Ele se orgulha porque ele aprende sozinho. O que ele perdeu de entender que a pedagogia tem descoberto, mas a Bíblia fala disso há muito tempo, é que não existe espaço melhor de aprender do que em comunidade. Porque por mais que você seja competente, você tem certos pontos cegos quando você está dirigindo. Tem parte do seu retrovisor que não mostra. Entendeu? Você tem pontos cegos, você precisa da comunidade de Cristo para você levar as suas ideias e refletir nelas para elas voltarem de outra forma, você processá-las. Nós precisamos de uma comunidade educadora. A igreja, portanto, não tem que cumprir o papel que é dos pais. Ela tem que ser um lugar em que a gente traz as nossas ideias, os nossos dilemas e aprende a reformular a nossa forma de cuidar dos nossos meninos. Portanto, não enxergue a igreja como a solução. Deus não colocou ela para fazer o que é próprio da família, mas para ajudar a família a cumprir o padrão bíblico. Então eu quero abrir o Salmo 78 com vocês. E a partir do Salmo 78, quero pensar com vocês algumas coisas rápidas para a gente encerrar essa primeira parte. Salmo 78, bem conhecido. Versículo 1 a 8, eu vou ler só o começo do Salmo, ele é longo. Salmo 78, versos 1 a 8. Dizem assim: Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse salmo tem algumas coisas interessantes aqui. Eu quero começar com uma ilustração que ajuda a gente a entender por que esse salmo nos ensina algo precioso sobre a igreja. A ilustração é da corrida de revezamento. Quem conhece um pouquinho de atletismo sabe que no revezamento normalmente você tem a passagem do bastão. Estou falando de atletismo aqui, né? E na passagem do bastão, os especialistas dizem assim que o papel fundamental é de quem passa o bastão. Na corrida, raramente, quando um quarteto falha e o bastão cai e eles não completam a corrida, raramente alguém vai culpar quem recebe o bastão. Porque quem recebe o bastão é mais passivo. Ele tem algumas funções,
É claro que ele tem que estar na posição certa, é claro que ele tem que ter a velocidade correta, é claro que a mão dele tem que estar esticada para receber o bastão, mas a função dele é mais passiva do que do colega que chega para passar o bastão. Esse tem a grande função. Por quê? Porque ele tem que não só calcular a velocidade, não só calcular a aproximação, mas a sua passagem tem que facilitar aquele que não está vendo. Quem está vendo a passagem é que tem maior responsabilidade. Essa é uma boa analogia daquilo que Deus espera acontecer na transmissão de gerações. Filhos têm um grau de responsabilidade no aprendizado? Sem dúvida. Mas eu não posso negar que sempre a responsabilidade maior é dos pais. É inegável isso. É sempre responsabilidade maior daquela geração que vem antes, da geração que deve transmitir o bastão para a próxima geração. É sempre assim. E a Bíblia não esconde a ideia de que nós temos essa tarefa. Por isso que no versículo 3 e 4 vai colocar: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Isto é, não encobriremos aos descendentes dos nossos pais. Está falando dos filhos deles. Nós não vamos esconder da próxima geração. Pelo contrário, contaremos à vindoura geração. Vamos passar para eles o bastão. Essa é uma boa analogia, mas se eu fosse falar só do que você tem que fazer e massacrasse você aqui dizendo: pois bem, você tem feito um papel horrível, você tem confiado em homeschooling, educação clássica, no ministério de jovens da igreja, e só detonasse você, eu iria trazendo a lei do Senhor e não traria o evangelho de Cristo Jesus. Eu quero então aos seus ouvidos para você entender uma coisa. A beleza da palavra de Deus é que ela não apresenta só o que você tem que fazer para te frustrar. Isso sempre vai acontecer, tá? Ela vai apresentar o que você tem que fazer, o ideal que você não consegue atingir. Ela sempre vai fazer isso. E ela faz isso de uma maneira muito simples. Ela funciona como espelho. Ela mostra você do jeito que você é. Ela escancara você. Como espelho, não tem maquiagem que esconda o que ela revela. Não tem roupa que esconde a sua e a minha nudez. Ela mostra você do jeito que você é. Então essa função a Bíblia sempre cumpre. Ela sempre mostra para você como você está abaixo do padrão de Deus. Mas ela não faz só isso. Ela também ensina para a gente que sempre há um caminho de recomeço em Cristo Jesus. Então qual seria a perspectiva cristã aqui de cuidado dos nossos filhos? Nós devemos buscar essa educação cristã não por culpa, por termos errado no passado. Isto é, o que deve nos motivar não deve ser os erros do nosso passado. Alguns pais chegam para nós pastores, para alguns líderes na igreja e dizem assim: eu errei durante tantos anos, e agora eu acho que eu tenho que compensar. Frequentemente pessoas fazem coisas motivadas por erros passados. Isso não é bom, isso é desconsiderar que o evangelho nos limpa do nosso passado mal e nos coloca num novo caminho. Também não devemos ser motivados pelo medo da tarefa presente. Às vezes nós somos motivados por medo e nem desânimo quanto ao que ainda falta fazer no futuro. Nada pode nos afastar dessa grande expressão de amor que é a discipulado dos filhos. O que eu quero dizer é que o evangelho de Cristo Jesus não é uma coisa à parte da educação do seu filho. Eu estava lendo um livro relativamente bom esses dias, preparando para essa palestra, e eu não me surpreendi, mas me incomodei de vê-lo dizer assim: você tem que ensinar para o seu filho não só o evangelho, mas também como viver o dia a dia, como se fossem duas coisas separadas. Evangelho significa ele precisa aceitar Jesus, mas também ele tem que aprender como é que ele lida com uma menina, como é que ele conversa com os amigos, como é que ele respeita as autoridades. Isso aí é outra coisa. Tem evangelho, salvação, apelo, vai à frente, entrega a vida para Jesus, evangelho. E tem também como viver o dia a dia, como se relacionar com menina, como respeitar as autoridades. Essa dicotomia é muito ruim, porque a gente perde de vista que relacionar-se com meninas, respeito às autoridades, como é que nós fazemos amigos, tudo isso tem que ser moldado pelo nosso entendimento do Evangelho de Jesus. É porque as boas novas de Jesus trazem sentido à minha vida, me perdoam de erros passados, me colocam um novo caminho no presente, com vistas a um futuro glorioso. É que eu faço amizade de maneira diferente. É que eu lido com meu professor, minha professora de maneira diferente. É que eu faço amigos de maneira diferente. O evangelho, portanto, não é uma coisa à parte. Na igreja a gente não ensina o evangelho, em casa se ensina etiqueta.
O Evangelho é o que molda a forma como a gente educa os nossos meninos. É por isso que nós precisamos, a partir do Evangelho, ensiná-los bastante coisa. E olha como é que o Evangelho está explicitado nos versos 7 e 8. Olha só. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, mas confiante em Deus. Então, o que está querendo dizer aqui? Que o ensino visa fazê-los conhecer o Senhor. Esse é o nosso diferencial. Esse é o diferencial. A nossa educação cristã, ela tem que ser brotada do Evangelho. Em outras palavras, o Evangelho é a semente. Tá? Outras escolas têm valores. Nós temos uma notícia. Escuta a diferença. As escolas, elas podem ter valores, mas nós temos mais do que valores. Nossa educação dos nossos filhos não tem só uma lição de moral. Ela tem uma notícia confortadora. De que Deus pega moleques rebeldes, meninas desobedientes e preguiçosas, filhos que não ouvem os pais, e não só lhes recebe, mas lhes transforma. Escolas têm valores, nós temos uma notícia. Não se esqueça disso. O que você ensina não é igual ao que a escola ensina. Quando a escola chegar para você e dizer assim, nós somos igual a vocês, a gente tem valores. Não, nós temos coisas bem diferentes. Eu não ensino só valores para os meus filhos, eu tenho uma notícia transformadora que eu ensino para eles constantemente. Uma notícia transformadora. Essa notícia transformadora, ela envolve uma grande história. O salmo inteiro, a gente não tem condições de ler, o salmo inteiro é o contar da história de Israel. Então nós ensinamos os nossos filhos o quê? Uma visão correta do mundo, que advém do entendimento sobre a história da redenção. Tá? Sobre como é que Deus desenvolveu a sua redenção ao longo das Escrituras. Então, se o Evangelho é a semente, a grande história é a árvore, por assim dizer, tá? É a árvore. Mas qual é o nosso propósito em plantar a semente, em ver a árvore brotar? É que haja um apreço cada vez maior do agricultor. Olha o versículo 4. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que a gente passa? Qual é o bastão que a gente transmite? É o encanto pelo mestre e educador. É um encanto por aquele que cultiva as nossas vidas. A educação, portanto, tem que ter um caráter relacional quando ela nos conecta com Deus e com o próximo. Essa é a grande verdade ensinada numa educação cristã. E o resultado último, o propósito último está no versículo 6. É fazer dos nossos meninos transmissores da semente. Eles têm que ser os novos semeadores. Olha só, olha o fruto, o resultado de tudo. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Quando é que você sabe que ele pegou o bastão? Quando ele está passando para o próximo. Quando é que você sabe que ele realmente agarrou a mensagem? Quando ele tem o que passar. Quando ele está ensinando para o próximo. Quando ele exala entendimento do Evangelho. Quando ele forma novos discípulos de Cristo. Por isso que eu falei que essa é uma tarefa longa. Longa. A gente não detecta mediante só um comportamentozinho melhor. A gente detecta que eles realmente abraçaram esse estilo de vida quando eles são novos semeadores. Quando eles pegam a mensagem e passam adiante. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte. Essa primeira palestra, ela muito mais destruiu do que construiu. Eu passei a maior parte do tempo mostrando como tem problemas e como nós temos expectativas idólatras com respeito a algumas propostas de solução. Mas eu não quero que você tenha a impressão de que a gente só veio aqui para detonar você e eu. Não é isso. É apenas para que nós entendamos que antes do Evangelho ser boa nova, nós temos que tomar ciência dos nossos pecados. O Evangelho só é boa notícia quando a gente entende a nossa má situação. Se você lesse alguma coisa do tipo assim, a economia vai melhorar no interior de São Paulo, mas você vai muito bem, obrigado, a notícia não te encanta. Mas se você está muito mal das pernas,
Você lê essa notícia e você fala, ufa! Entendeu? Se você não reconhecer a sua e a minha falha no processo educacional, o evangelho não faz sentido. É por isso que eu precisava passar algum tempo mostrando que essa falha é geral, não é só dos que não são cristãos, é dos cristãos também. A gente tem falhado em conseguir fazer os nossos filhos e transformá-los em novos semeadores. Às vezes a gente tem medo de que eles não serão. A gente tem receio de que eles não serão. Isso é bom. Eu não estou dizendo que é bom falhar. É bom ter esse temor. Ele nos aproxima e nos faz depender mais do nosso Salvador. Ele faz da gente menos capaz e menos autossuficiente. Menos soberbo no seu desempenho. Ele faz a gente mais dependente do Pai das luzes. Aquele que é o único que tem um filho plenamente obediente ao Pai. Então eu quero orar e depois passar a palavra para o pastor Jailson. Senhor Deus, nós ouvimos algumas coisas acerca do estado caótico da educação no nosso país. E isso é verdadeiro não só daqueles que não conhecem a Cristo, mas até nos meios evangélicos. Nós temos sido idólatras em algumas das nossas expectativas. Pai, nossa oração é que o Senhor nos desperte para isso. Nos quebrante o coração e nos faça depender mais de Ti. Se temos um certo temor, um certo receio de que talvez não estejamos fazendo o papel devidamente, traz-nos para junto de Ti. Faz-nos buscar mais uma vez a boa nova do Evangelho. Que ela nos anime, nos levante, para que a gente assuma a nossa tarefa em confiança ao Senhor. Isto é, confiando no Senhor. Pedimos que o Senhor ajude aqueles que aqui estão, que temem a Ti, que andam nos Teus caminhos. Não nos permita ouvir vozes dissonantes neste mundo, mas faz-nos atentar para aquilo que a Tua palavra nos ensina. Dá-nos discernimento e ajuda-nos a amadurecer, para que nós tenhamos o que ensinar aos nossos filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém.